Pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos retornando a nossa revisão para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e nós vamos agora tratar de um dos tópicos do nosso edital acerca das disposições penais. Bem, se nós falamos de disposições penais, basta você verificar a partir do artigo 283 e o artigo 283 ao 288 pertence ao capítulo de número 1. Depois nós temos o capítulo 2, que vai do artigo 289 ao artigo 354. E, finalmente, o capítulo de número 3, do artigo 355 ao artigo 364, que fala sobre o processo das infrações, analisando justamente as infrações penais, ok? Então, nós vamos resolver aí algumas questões sobre esse tópico para afirmar o conhecimento sobre essas disposições, tudo bem? Bem, a primeira questão, ela foi cobrada em 2012, para analista judiciário TRE São Paulo. Olha só, no último concurso TRE São Paulo. No município do interior do estado, tendo em conta a existência de bairro populoso, muito distante da sede, os partidos políticos fretaram 2 ônibus. Então, olha só, a conduta foi praticada por quem? Pelos partidos políticos. Então, os partidos políticos fretaram 2 ônibus para transportar eleitores até os locais de votação. Essa prática, olha, nós estudamos na Lei 6.091 de 74 que somente a Justiça Eleitoral poderá fornecer transporte e alimentação dos eleitores da zona rural para os eleitores da zona urbana. E não é qualquer eleitor da zona rural. Ele precisa ter uma distância do município há quanto tempo? Há pelo menos 2 quilômetros, não é? Então, nós temos aí uma vedação ao transporte de eleitores da zona rural para a zona urbana por parte de outros cenários. Então, eu tenho, por exemplo, partidos políticos que realizam o transporte de eleitores da zona rural para a zona urbana, isso é vedado. A conduta que nós tivemos nessa questão de número 1 foi a seguinte: eu tenho partidos políticos que fretaram 2 ônibus para transportar eleitores até os locais de votação. Então, olha só, essa prática, ela é permitida ou é uma prática vedada? Muito bem, se você respondeu que essa prática, ela é vedada, você acertou. Olha só a letra A. Letra A diz que é vedada e constitui crime eleitoral. Verdadeiro, não é? É vedada e constitui crime eleitoral. Letra B. É permitida se não houver transporte público regular? Falso. Não é? Então, vamos observar o seguinte. Letra C. É permitida porque não foi feita por um único partido. Em nenhum momento nós falamos isso, né? Nós sabemos que essa conduta em que partidos políticos transportam eleitores até os locais de votação é uma conduta totalmente o quê? Não permitida, não é? Letra D. Só é permitida se for comunicada à Justiça Eleitoral com antecedência. Não. Nós sabemos que somente a Justiça Eleitoral poderá fazer o transporte dos eleitores da zona rural para os eleitores da zona urbana, não é? E a letra E é permitida se nada for cobrado dos eleitores que utilizarem os veículos. Também não. Mesmo que não há gastos realizados pelos eleitores, não posso falar que essa conduta ela será permitida, não é? Então, de fato, nós temos aqui a questão número 1, onde o gabarito será letra A. Ok? Então, questão número 1, gabarito letra A. Vamos agora para a questão de número 2. Veja só. Questão 2. Essa questão foi cobrada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ano 2015,
e diz o seguinte: de acordo com a lei de número 4.737 de 65, Código Eleitoral, verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de... Olha só, eu tenho o parágrafo, o artigo 200... Vamos observar ali, lá no capítulo de infrações penais, capítulo de número 3, os artigos 357. Então, artigo 357 do Código Eleitoral, ele é bem claro em falar o seguinte para nós: verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 dias. Então, olha só o que diz a questão. De acordo com o Código, verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de, letra A, 5 dias, letra B, 10 dias, letra C, 15 ou letra D, 30 dias? Muito bem, se você respondeu letra B, 10 dias, você acertou. Vamos conferir o gabarito? Gabarito, letra B, questão número 2, ok? Vamos para a questão número 3. Questão número 3 foi cobrada em 2011, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, para analista judiciário. Olha só. Constitui captação ilícita de sufrágio o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar a eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal ou de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, no prazo desde o registro de candidatura até o dia da eleição, sujeitando-se o infrator a pena de multa e cassação do registro ou diploma. Onde que está isso? Artigo 41A da Lei 9.504 de 97, que é a nossa lei das eleições. Considerando a jurisprudência dominante do Tribunal Superior Eleitoral em relação a tal ilícito, pode-se dizer que, vamos lá, letra A, os gastos eleitorais disciplinados em lei podem configurar a captação ilícita. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá, concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico, você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, melhor custo-benefício da internet, pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá aqui.